Bolda, o lobisomem feiticeiro dos ferreiros. Na escuridão profunda das montanhas da Etiópia, entre vilarejos esquecidos pelo tempo e caminhos que só os mais antigos ousam trilhar, habita uma lenda sombria que assombra gerações há séculos: o Bolda. Disse que os Bolda não são monstros comuns, mas sim feiticeiros dotados de um poder herdado por sangue, capazes de se transformar em hienas à noite. Ao contrário das hienas comuns, estas criaturas sobrenaturais falam, planejam e têm fome não por carne animal, mas pela dos vivos e dos mortos. Em especial, a carne dos que guardam segredos, dos que blasfemam e dos que temem o que está além do visível. Entre os cristãos ortodoxos da Etiópia, os Boldas são temidos e associados tradicionalmente à casta dos ferreiros. A habilidade de moldar o metal com fogo e força é vista, por muitos, como um dom arcano, que beira a bruxaria. Dizem que por trás de cada forja incandescente há um segredo sombrio sendo mantido. Não é raro encontrar quem recite a advertência antiga: nunca olhe nos olhos de um ferreiro à noite. Pode ser que veja o brilho amarelo de uma hiena faminta. A história de Mateus. Mateus era um jovem professor que havia sido transferido de Addis Ababa para um vilarejo remoto chamado Vucro. Apaixonado pela história e pelas culturas locais, decidiu documentar lendas vivas e entrevistar anciãos para montar um arquivo oral do folclore etíope. Logo ao chegar, Mateus ouviu sussurros sobre um homem chamado Tecle, um ferreiro velho que vivia nas montanhas e raramente descia ao vilarejo. Diziam que Tecle nunca envelhecia de verdade, que suas ferramentas não enferrujavam, e que certa vez um lobo foi encontrado partido ao meio na entrada de sua oficina, com marcas de mordida que nenhum animal comum poderia deixar. Intrigado, Mateus procurou Tecle. Subiu a montanha com uma câmera, um gravador e um caderno de anotações. Quando chegou, encontrou o ferreiro trabalhando em um machado de lâmina negra, envolto em fumaça espessa e com um cheiro de carne queimada no ar. Vim ouvir suas histórias, Senhor Tecle. O povo diz que o Senhor conhece segredos antigos. Tecle apenas olhou para ele com olhos fundos, amarelecidos pela idade, ou por outra coisa. Sem dizer nada, apontou para um tamborete. Mateus sentou-se. Durante 3 horas, ouviu relatos sobre a origem do Bolda. Tecle falava de homens que, ao nascer, já trazem o destino marcado. Falava de rituais com sangue de cabra, pactos feitos com sombras e noites em que o próprio luar se escondia. E o Senhor acredita nessas coisas? Mateus perguntou. Tecle sorriu, revelando dentes afiados, com espaços onde pareciam caber garras. Menino, eu não acredito. Eu me lembro. Naquela noite, Mateus dormiu na casa do ferreiro. Acordou com uivos. Pensou que fossem lobos, mas não eram. Do lado de fora, sob a luz bruxuleante da lua, viu um vulto quadrúpedo, com pele manchada e olhos que brilhavam como carvão em brasas. O vulto fitava com consciência humana, com intenção. Mateus correu. Caiu. Feriu-se, mas conseguiu voltar ao vilarejo. Quando contou o que viu, os anciãos apenas assentiram. Um deles disse: não se desafia quem carrega o sangue Bolda. Você teve sorte. Outros não voltam. A maldição. A lenda do Bolda não termina com a transformação. Reza a tradição que, uma vez que a criatura devora carne humana, sua alma fica presa entre 2 mundos. Nunca mais será inteiramente homem, mas também nunca será besta completa. Vive em tormento eterno, vagando em busca de carne para acalmar a fome do espírito. Alguns dizem que o Bolda pode ser reconhecido durante o dia. Olhos semicerrados, sorriso contido, marcas de mordida própria nos braços e um cheiro adocicado, como carne seca ao sol. Mas identificar um Bolda é uma coisa. Sobreviver ao seu encontro à noite é outra história. Nos arredores de Vucro, dizem que ainda se ouve uivos entre os montes quando a lua está cheia. E toda vez que um corpo é enterrado, vigias são colocados durante as 3 primeiras noites. Pois o Bolda não respeita a morte. Ele se alimenta dela. E enquanto houver quem olhe para os ferreiros com medo, enquanto houver pegadas de hiena que começam em 2 pernas e terminam em 4, a lenda do Bolda nunca morrerá. Porque talvez ela seja mais real do que se quer admitir. A cidade perdida de Ubari é a maldição dos espíritos da areia.
Nos desertos esquecidos entre a Etiópia e o antigo reino de Sabá, conta-se que existe uma cidade engolida pelas areias do tempo, Ubar. Uma cidade amaldiçoada pela arrogância, perdida para sempre ou quase, pois dizem que os espíritos que a vigiam ainda sussurram aos que ousam procurá-la. A maldição da cidade dourada. Durante séculos, mercadores viajantes que cruzavam os desertos ao leste da Etiópia contavam histórias de uma cidade repleta de ouro, dois reluzentes mercados com aromas doces vindos de especiarias exóticas. Ubar, como era chamada, era um centro de comércio próspero que se erguia em meio à aridez, um oásis de riqueza e vaidade. Mas com o tempo, a cidade se tornou arrogante. Seus habitantes adoravam riquezas, zombavam dos deuses, acreditando que estavam acima de qualquer punição. Foi então que uma longa seca assolou a região. Ao invés de buscar redenção, os líderes de Ubar sacrificaram inocentes em rituais macabros para tentar restabelecer sua fortuna. A terra, enfurecida, abriu-se sob seus pés. Uma tempestade de areia, como nunca antes vista, varreu Ubar e toda sua glória, enterrando a cidade e seus pecados. Desde então, dizem que ela vaga pelo deserto como uma miragem, uma armadilha para os gananciosos. A jornada de David, desaparecimento no deserto. Nos tempos modernos, poucas pessoas ousam mencionar Ubar em voz alta. Porém, um jovem explorador etíope chamado David não se intimidou com as lendas. Ele era arqueólogo, especializado em civilizações antigas e obsessivo por encontrar a verdade por trás de Ubar. Após anos de estudo e coleta de relatos orais, ele organizou uma expedição em uma área isolada na fronteira com o Iêmen, munido apenas de mapas antigos e a convicção de que encontraria ruínas. A caravana partiu ao amanhecer. Por dias, enfrentaram calor escaldante, tempestade de areia e caminhos traiçoeiros. Mas foi na 7ª noite que os sinais começaram. Primeiro, um dos guias disse ter ouvido vozes sussurrando seu nome no vento. Depois, as bússolas começaram a girar sem direção. E então, as pegadas que deixavam para trás desapareciam quase que imediatamente. Algo, ou alguém, estava tentando apagar sua presença. No 8º dia, ao entardecer, o céu ficou repentinamente avermelhado, como se sangue tivesse sido derramado nas nuvens. Foi quando David viu ao longe estruturas meio soterradas, muros quebrados, torres inclinadas e inscrições em uma língua que nem ele conseguia decifrar. Ele se aproximou, emocionado, mas ao pisar dentro do que parecia ser a entrada principal da cidade, ouviu um som sibilante, como um cântico vindo de baixo da areia. Seus companheiros o chamavam, gritando para que voltasse, mas ele não respondia. David parecia em transe. Avançou mais alguns passos até que o chão se abriu sob ele. O desespero tomou conta do grupo. Quando conseguiam correr até o local, tudo o que encontraram foi areia lisa, como se ninguém jamais tivesse caminhado por ali. Nunca mais se soube de David. Sua caravana voltou com apenas metade dos homens, todos traumatizados, muitos deles enlouquecidos, falando línguas desconhecidas e desenhando espirais nas paredes, como se estivessem tentando representar algo que viram, mas que não poderia ser explicado. Os espíritos da areia. Os anciãos etíopes dizem que os ifrits, espíritos do deserto, guardam as ruínas de Ubar, protegendo o que resta de sua glória e punindo os intrusos. Dizem que os ventos que cortam a pele nas tempestades são os gritos daqueles que tentaram entrar e não conseguiram sair, e que a cidade, em noites específicas, aparece apenas para aqueles que carregam no coração a mesma ganância dos antigos habitantes. Alguns dizem que Ubar não está apenas em um lugar físico, mas entre dois mundos, e quem a encontra talvez jamais retorne para este. Arve, o rei serpente, o tirano imortal das terras antigas. Muito antes dos reis e imperadores, antes mesmo das cruzes de Axum ou dos ritos das igrejas escavadas em rocha, as terras da Etiópia eram governadas por uma criatura monstruosa, uma serpente mortal, adorada como um deus e temida como um demônio. Seu nome era Arve, e sua fome por sangue nunca conheceu limites. A ascensão do rei serpente. A lenda de Arve remonta a tempos esquecidos, quando os povos da Etiópia ainda viviam em clãs dispersos, guiados por xamãs e espíritos da natureza. Na região de Axum,
surgiu uma criatura que parecia ter saído dos pesadelos mais antigos, uma serpente colossal, com escamas negras como carvão queimado, olhos vermelhos e línguas múltiplas que sibilavam como trovões distantes. Diziam que Arve não era apenas uma besta, mas um ser dotado de inteligência e poderes místicos. Ele se autoproclamou rei e exigia adoração. Os povos, aterrorizados por sua presença, passaram a sacrificar jovens em rituais sangrentos, jogando-os em cavernas que levavam ao covil da serpente. Ano após ano, famílias inteiras choravam por filhos desaparecidos, enquanto o domínio de Arve crescia, com sacerdotes que lhe serviam e guardavam seus segredos. Com o tempo, a terra ao redor do trono da serpente tornou-se maldita. Animais nasciam deformados, colheitas apodreciam antes de amadurecer e os rios secavam. Mas ninguém ousava se rebelar. A rebelião da rainha Maqueda. Foi então que surgiu uma mulher determinada a pôr fim ao reinado sombrio. Seu nome era Maqueda, a mesma que mais tarde seria conhecida como a Rainha de Sabá. Nessa versão sombria da lenda, Maqueda era ainda jovem quando desafiou Arve, armada não com espadas, mas com sabedoria e fé. Maqueda teria se infiltrado no culto da serpente, fingindo ser uma de suas seguidoras. Ela descobriu que Arve era imortal apenas enquanto consumisse sacrifícios humanos regularmente e que temia profundamente o fogo e a pureza dos metais sagrados, especialmente a prata. Numa noite de eclipse, Maqueda e um grupo de guerreiros entraram no covil da besta, uma caverna profunda e sufocante, repleta de ossadas e oferendas apodrecidas. Lá dentro, Arve os aguardava, envolto em sombras que pareciam vivas. A batalha foi feroz. Os guerreiros foram esmagados um a um, mas Maqueda conseguiu lançar sobre a serpente uma lança de prata aquecida em brasas, acertando seu coração. Arve o uivou como 1000 trovões antes de desmoronar. Mas mesmo em sua morte, lançou uma maldição. Prometeu que voltaria, em outra forma, quando os humanos se esquecessem da dor que ele causou. A herança maldita. Com a morte de Arve, Maqueda foi proclamada rainha. Porém, até hoje, há quem diga que a serpente não foi destruída, apenas selada. Alguns afirmam que sob Ashum existe um labirinto subterrâneo onde os ossos de Arve ainda vibram com energia maligna. Monges guardiões vigiariam esses túneis até hoje, recitando orações antigas para impedir que a criatura desperte. E o mais estranho, desaparecimentos ainda ocorrem nas redondezas. Pessoas que somem sem deixar rastros. Pastores que encontram trilhas de escamas negras. Sussurros de que Arve voltou, não como uma serpente, mas como um homem com olhos vermelhos, carismático, sedento por poder e sangue. Talvez, como previu a maldição, Arve nunca tenha morrido. Apenas mudou de pele. O Golem de Lalibela, guardião das igrejas escavadas na rocha. Lalibela, com suas igrejas talhadas em pedra maciça, é considerado uma maravilha do mundo cristão ortodoxo. Mas entre as sombras dessas estruturas sagradas, há uma história que não aparece nos livros. Há de uma criatura feita de terra e fé corrompida, um guardião silencioso que jamais dorme, o Golem de Lalibela. Uma obra divina e profanada. A cidade sagrada de Lalibela foi construída no século XII como um segundo Jerusalém, um refúgio para a fé ortodoxa etíope. Segundo a lenda, anjos teriam auxiliado os trabalhadores humanos durante as noites, erguendo igrejas inteiras em um só dia. No entanto, nem todos os dias foram santos. Há quem diga que, nas profundezas das escavações, um grupo de monges encontrou algo antigo, um artefato pagão, anterior ao cristianismo, feito de barro negro e ossos queimados. Temendo que a descoberta amaldiçoasse a obra divina, esconderam o objeto em uma cripta secreta sob a igreja de São Jorge. Mas o que deveria ser selado para sempre acabou despertando algo vivo. A criação do Golem. Poucos sabem que um dos monges, obcecado por manter a obra de Lalibela a salvo dos invasores, tanto físicos quanto espirituais, usou os rituais proibidos contidos no artefato para criar um guardião. Misturando barro com sangue sacrificial e invocando o nome de antigos arcanjos caídos, ele moldou uma criatura gigantesca, com olhos ocos e corpo rachado como a terra seca do deserto. Esse ser, chamado de Golem de Lalibela, recebeu a missão de proteger as igrejas e tudo que repousava sob elas.
Mas algo saiu errado. Ao ser animado, o golem absorveu também a escuridão contida no artefato, tornando-se uma criatura de vigilância cega e punição sem misericórdia. A maldição do guardião. Com o tempo, os monges perceberam que haviam criado um monstro. O golem não distinguia invasores de peregrinos. Ele surgia durante a noite, como uma sombra colossal, esmagando com suas mãos de pedra aqueles que considerava ameaças, mesmo que estivessem apenas orando nos lugares errados ou pronunciando palavras proibidas. A igreja jamais reconheceu sua existência oficialmente, mas monges antigos relatam sussurros nas paredes de pedra, marcas de arranhões gigantes em corredores subterrâneos e o som pesado de passos quando não há ninguém ali. Turistas modernos que se aventuram por áreas restritas relatam encontros com uma figura escura e sem rosto, que surge entre pilares e desaparece em segundos. Outros dizem ter visto estátuas que se movem quando não se está olhando diretamente para elas. E há ainda os desaparecidos, guias locais, fotógrafos e até estudiosos religiosos que entraram em túneis fechados por séculos e nunca mais foram encontrados. Um encontro real. Conta-se que, em 1987, um grupo de arqueólogos franceses obteve permissão especial para explorar a cripta sob a igreja de São Jorge. Após horas sem comunicação, apenas um deles retornou. Desorientado, coberto de poeira e sangue, o homem repetia a mesma frase amárico. O barro ainda respira. Ele ainda caminha. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica e jamais voltou a falar coerentemente. Alguns dizem que o golem de Lalibela não pode ser destruído, pois sua essência está entrelaçada com a fé e o medo da humanidade. Outros acreditam que, enquanto os segredos das profundezas forem escondidos, ele continuará vigiando, esperando a próxima alma atravessar os limites do sagrado. A Floresta dos Lamentos, onde os espíritos choram à noite. Na região de Cafa, considerada o berço do café, há uma floresta densa e envolta por neblina eterna. Entre os galhos retorcidos e o canto abafado dos pássaros, ecoam sons inexplicáveis, lamentos humanos que rasgam o silêncio da noite. Dizem que a floresta está viva e que aqueles que escutam seu choro de perto jamais saem na mesma forma. O berço do café e a maldição do solo antigo. Cafa é um dos lugares mais férteis e verdes da Etiópia. Lá, a floresta é sagrada para os povos locais, que as gerações alertam para um trecho específico onde não se deve entrar após o pôr do sol, conhecido como Oconifora, que significa terra dos lamentos no dialeto local. Segundo as tradições orais, esse pedaço da floresta foi cenário de um massacre ancestral, quando o antigo rei local, enlouquecido por delírio de poder, ordenou o sacrifício de toda uma aldeia como oferenda aos deuses da colheita. Homens, mulheres e crianças foram queimados vivos entre as raízes das figueiras gigantescas. Desde então, os espíritos dessas vítimas vagam sem descanso, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. O som que arranha a alma. Moradores próximos dizem que, nas noites sem lua, o vento que passa pela floresta traz mais do que o cheiro úmido das folhas, traz vozes, sussurros, choros, risadas quebradas, como se almas em tormento chamassem por ajuda ou por companhia. É comum ouvir relatos de viajantes que, ao acampar nas redondezas, afirmam ter escutado seus próprios nomes sendo sussurrados no escuro. Outros relatam sentir uma presença fria caminhando entre as árvores, mesmo quando estão sozinhos. E há os que juram ter visto figuras translúcidas, com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Esses espíritos, conhecidos como Shah, seriam as almas condenadas a repetir eternamente os momentos de sua morte, sem jamais encontrar descanso. A história de Lulite, o retorno de quem nunca saiu. Lulite era uma jovem estudante de ecologia que viajou com 2 amigos para fazer um documentário sobre a biodiversidade de Cafa. Fascinada pelas lendas locais, insistiu para visitar a Oconifora, apesar dos avisos dos guias da região. Chegaram ao local à tarde e montaram um acampamento próximos a uma clareira, decididos a passar uma noite inteira ali. Na primeira madrugada, Lulite acordou com o som de uma criança chorando. Pensando que era algum animal, ignorou, mas os sons aumentaram. Choros, risos, passos, como se um grupo se aproximasse. Os amigos também ouviram,
mas não viram nada. Até que, por volta das 3 horas, uma figura surgiu entre as árvores. Uma mulher com cabelos desgrenhados, corpo chamuscado e olhos completamente negros. O grupo fugiu em pânico, mas Lulith caiu em um desnível da trilha e se separou dos demais. Ela foi encontrada apenas no dia seguinte, sentada em posição fetal no meio da floresta, sem ferimentos aparentes, mas em estado catatônico. Desde então, Lulith nunca mais falou. Escreve o mesmo símbolo obsessivamente, um espiral trincado que os anciãos da região reconhecem como o selo do Shara, o solo que não perdoa. Reza a lenda que a floresta escolhe quem irá escutar os lamentos e que ouvir os espíritos é um sinal de que eles te aceitaram como parte daquele solo maldito. Entrar no Oco-Anifora é fazer um pacto. Ou você respeita o silêncio da terra, ou se torna uma de suas vozes para sempre. O espírito de Ashun, a sombra escondida entre os obeliscos. Na antiga cidade de Ashun, berço de reis e lendas bíblicas, ergue-se um campo de obeliscos silenciosos, como sentinelas de pedra. Mas dizem que, entre essas colunas, caminha algo que não é deste mundo, um espírito antigo, anterior até mesmo ao primeiro imperador. Aqueles que o veem dizem que sua sombra não segue o sol e que seus olhos são mais escuros que a noite. Ashun, onde o céu encontrou a terra. Ashun é uma das cidades mais sagradas da Etiópia, considerada por muitos como o lar da Arca da Aliança, guardada secretamente por monges. É também a capital ancestral de um império poderoso que dominou o chifre da África por séculos. Entre os maiores mistérios da cidade está o campo de estelas de Ashun, enormes obeliscos de granito, alguns com mais de 24 metros de altura, esculpidos com janelas e portas falsas. De acordo com a tradição, esses monumentos seriam portais entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. E é entre essas pedras colossais que vive a lenda do Tecursa, o espírito de um antigo sacerdote que traiu seu povo e foi punido pelos deuses com a imortalidade em forma de sombra errante. A maldição do guardião sombrio. Disse que Tecursa foi um homem sábio, mas ambicioso. Durante um eclipse solar, ele tentou usar rituais proibidos para abrir o véu entre os mundos e acessar os segredos dos deuses antigos. Algo deu errado. A terra tremeu. O céu escureceu, e os sacerdotes que o acompanhavam foram encontrados mortos com os olhos queimados por dentro. Tecursa não morreu, mas também não vive. Seu corpo foi consumido e apenas sua sombra permaneceu, uma consciência viva, faminta por presença humana. Desde então, ele vaga entre os obeliscos em busca de quem ousa perturbar o campo sagrado. Testemunhos e desaparecimentos. Há relato de pessoas que visitaram Ashun e, ao fotografarem os obeliscos, captaram figuras sombrias entre as colunas. Um guia local desapareceu em 2009 após entrar sozinho no campo para uma vigília. Seu rádio transmitiu, por cerca de 3 minutos, o som de um canto baixo e repetitivo, como um mantra sem fim. Seu corpo nunca foi encontrado. Outros dizem que, ao caminhar entre os obeliscos em certos horários, especialmente ao amanhecer ou ao pôr do sol, sentem que algo está andando ao lado deles. Não se escutam passos, mas há uma sombra a mais, uma que não se move com a luz. A história de David, o homem que perdeu o reflexo. David era um arqueólogo etíope que dedicou 10 anos ao estudo dos obeliscos de Ashun. Em 2017, conseguiu permissão para passar uma noite inteira entre as colunas. Ele queria provar que o campo era, de fato, um antigo observatório espiritual. Na manhã seguinte, David foi encontrado ajoelhado diante da maior estela, murmurando palavras em Geze, uma língua morta que ele não conhecia até então. Seus olhos estavam completamente pretos. No hospital, dizia frases desconexas como ele está acordado e a sombra tem fome. O mais estranho foi relatado por seus colegas dias depois. Em fotos tiradas naquela noite, todos apareciam normalmente, menos David. Onde ele deveria estar, havia apenas escuridão, como se ele não tivesse reflexo algum. Desde então, David vive recluso, em silêncio, andando sempre à sombra, como se fugisse da luz. Sombra viva. Dizem que Tecursa ainda vaga entre os obeliscos e que a cada geração escolhe um sucessor, alguém que, ao encará-lo,
perde sua alma e passa a carregar a maldição da sombra viva. Os antigos acreditam que enquanto o sol nascer em Axum, a sombra de Tecursa jamais desaparecerá. O homem da névoa do lago Tana, o espírito que espera pelos viajantes solitários. Em certas manhãs enevoadas, quando o lago Tana está coberto por brumas espessas, os pescadores locais evitam remar pelas águas centrais. Não é só medo do frio ou das correntes traiçoeiras. É o temor de encontrar o homem da névoa, uma entidade silenciosa que emerge do vapor e leva os que estão sozinhos, sem deixar rastros além de um remo flutuando e um barco vazio. Lago Tana, berço das águas e das lendas. O Lago Tana é o maior da Etiópia, berço do Nilo Azul e guardião de dezenas de ilhas com antigos mosteiros. Para os etíopes, é um lugar sagrado, um portal entre o mundo físico e o espiritual. Mas também é cercado por segredos, muitos deles sussurrados nas noites de nevoeiro. A lenda do homem da névoa remonta a séculos. Os monges mais antigos dizem que ele foi, um dia, um viajante perdido, um sacerdote que tentou cruzar o lago sozinho para fugir de uma praga. Ele nunca chegou ao destino, mas desde então, muitos dizem ter visto um homem de túnica cinza, de pé sobre as águas, chamando os viajantes por seus nomes. A entidade do silêncio. Segundo os relatos, o homem da névoa não fala. Ele apenas aponta. E aquele que é apontado sente uma compulsão incontrolável de se lançar ao lago. Mesmo se conseguem resistir, relatam ter ouvido vozes dentro da cabeça, vozes de parentes falecidos, de amigos ou de si mesmos, chamando com urgência. Alguns que sobreviveram ao encontro contam que seus barcos começaram a girar sozinhos, mesmo sem vento, como se a própria água estivesse tentando puxá-los para o centro. Outros viram marcas de pés molhados em seus barcos, apesar de ninguém mais estar ali. Histórias de pescadores. Em 1998, 3 pescadores desapareceram em uma manhã nublada. Seus corpos nunca foram encontrados. O barco deles foi achado 3 dias depois, à deriva, com os peixes ainda vivos no fundo e 3 mantos dobrados cuidadosamente sobre os bancos, como se tivessem desaparecido no ar. Em 2012, um turista francês chamado Alain gravou um vídeo que viralizou por um tempo. Nele, é possível ver uma figura indistinta, surgindo da névoa no lago. A câmera cai no chão, e só se ouve a respiração ofegante e o som de água agitada. Alain sobreviveu, mas foi encontrado 2 dias depois na margem oposta, desidratado e incapaz de falar por semanas. Ele disse apenas uma frase quando se recuperou. Ele sabia meu nome. A história de Seguin, a mulher que desafiou a névoa. Seguin era uma jovem barqueira da vila de Gorgora, conhecida por sua coragem. Certa manhã, ao ouvir que seu irmão desaparecera no lago, ela ignorou os avisos dos anciãos e partiu sozinha, determinada a encontrá-lo. Ela remou por horas, guiando-se apenas pelos sons do vento e das aves. Quando a névoa caiu, ela ouviu um sussurro suave vindo da água. Seguin. Ela então viu o homem da névoa, alto, encapuzado, com o rosto encoberto por vapor. Ele apontou para ela, mas Seguin resistiu. Começou a entoar cânticos antigos ensinados por seu avô, um sacerdote ortodoxo. A névoa ao redor dela começou a se dissipar, e o homem recuou lentamente, até sumir. Quando ela voltou à margem, ninguém acreditou em sua história, até que notaram algo estranho. A névoa do lago, naquele dia, desapareceu mais rápido do que nunca. E, por semanas, nenhum desaparecimento foi registrado. Alguns dizem que Seguin rompeu o ciclo da maldição, outros que ela apenas adiou o retorno do espírito. Névoa viva. Hoje, os pescadores ainda evitam o centro do lago Tana em dias nublados. Dizem que o homem da névoa ainda está lá, esperando. Não importa quanto tempo passe, ele sempre retorna com as brumas, chamando pelo nome daqueles que navegam sozinhos. A colina dos chifres, onde os espíritos da guerra aguardam o chamado final. Ao norte das terras altas da Etiópia, existe uma colina onde os ventos uivam como tambores de guerra e os pássaros evitam pousar. Dizem que ali, entre pedras retorcidas e marcas queimadas na terra, jazem os restos de guerreiros que nunca aceitaram a derrota. Seus espíritos, com chifre de carne e olhos de fogo, ainda marcham sobre a terra,
esperando um novo líder que os desperte para a batalha final. A colina sem nome. Situada nas cercanias da região de Tigre, a colina nunca teve um nome oficial. Os aldeões a chamam apenas de Mekir Semai, ou Porta do Céu. Mas entre os mais velhos, há outro nome sussurrado com reverência e medo, ambas Ebênia, a colina dos chifres. Segundo a tradição oral, foi ali que um antigo exército etíope resistiu até o último homem durante uma invasão estrangeira há mais de 1000 anos. Os guerreiros, liderados por um general chamado Tachome o Indomável, juraram que jamais se renderiam, mesmo após a morte. Quando o último deles caiu, relâmpagos escaram o céu e a terra tremeu. E então o silêncio desceu. Mas esse silêncio, dizem, é apenas a respiração contida de centenas de almas em espera. Os chifres na terra. Os pastores que ousam subir até a colina relatam ver chifres retorcidos brotando da terra, não de animais, mas de figuras humanas semi-enterradas. A cada lua cheia, alguns juram ouvir tambores ecoando sob o solo, em um ritmo que acelera conforme a madrugada avança. Monges da região relatam que, por séculos, ninguém conseguiu passar uma noite inteira no topo da colina. Sempre que alguém tenta acampar ali, acaba sendo expulso por pesadelos tão vívidos que acordam gritando, cobertos de suor e com hematomas reais, como se tivessem sido atacados por lanças invisíveis. A expedição de 1973. Em 1973, uma equipe arqueológica do governo etíope decidiu investigar a colina. O grupo consistia em 5 pesquisadores, 2 soldados e um guia local. Subiram ao entardecer. Ao cair da noite, montaram acampamento. Tinham equipamentos modernos, rádios, lanternas e tendas reforçadas. Na manhã seguinte, o guia desceu sozinho, em estado de choque, sem dizer uma palavra. Os demais nunca mais foram encontrados. Quando uma nova equipe subiu, encontrou apenas o acampamento rasgado, com os equipamentos cobertos de uma poeira preta, como fuligem. Na lateral de uma das tendas, havia uma frase escrita com algo que parecia carvão. Estamos marchando. Não há mais sono. O guia foi internado em um convento, onde passou o resto da vida. Às vezes, durante a noite, cantava músicas de guerra em um idioma antigo que não conhecia antes. A história de David, o jovem chamado pela colina. David era um garoto do vilarejo de Abizadi. Fascinado por lendas, ele cresceu ouvindo os contos sobre a colina dos chifres. Aos 17 anos, decidiu que subiria até o topo sozinho, durante o dia, para provar que as histórias eram apenas superstições. Levou apenas uma mochila, um pouco de comida e um caderno onde anotaria tudo. Subiu pela manhã e, ao meio-dia, enviou uma última mensagem pelo rádio do vilarejo. Cheguei. Tudo está silencioso. Depois disso, o contato cessou. Ele foi encontrado 2 dias depois, sentado na beira da colina, com os olhos fechados e o rosto coberto de poeira negra. Em seu caderno, uma única anotação. Eles acordaram e me escutaram. David nunca mais falou. Sua família diz que, às vezes, ele caminha durante a noite, com os olhos fechados, entoando ordem de batalha para soldados invisíveis. A maldição da guerra não encerrada. Reza a lenda que os espíritos da colina dos chifres não podem descansar enquanto a Etiópia não enfrentar a última invasão. O exército de mortos estaria aguardando um novo general, um escolhido que os liberte de seu sono. Acredita-se que esse líder será alguém que não tema a morte, que caminhe sozinho até o topo da colina e aceite o fardo de comandar não os vivos, mas os caídos. A floresta de Vof-Vacha, onde as árvores sussurram nomes de mortos. Entre as montanhas cobertas por névoa da região de Amara, estende-se a antiga floresta de Vof-Vacha, um lugar tão antigo quanto os próprios mitos da Etiópia. À primeira vista, é um paraíso verdejante. Mas ao entardecer, quando o vento dança entre os troncos retorcidos, os moradores dizem ouvir vozes. Elas sussurram nomes. Nome de pessoas que ainda não morreram. O bosque mais antigo. Vof-Vacha é uma das florestas naturais mais antigas da Etiópia. Com mais de 1000 hectares de extensão, é conhecida por sua biodiversidade e árvores gigantescas,
algumas com mais de 700 anos. Mas para os habitantes dos vilarejos ao redor, a floresta é muito mais do que uma relíquia ecológica, é um portal para o mundo dos mortos. Eles acreditam que a floresta abriga os Ari, espíritos que observam silenciosamente os vivos e escolhem aqueles cujo tempo está próximo, não como punição, mas como parte de um ciclo natural, ainda que aterrorizante. Os sussurros da noite. Segundo a tradição, os sussurros começam ao pôr do sol. Quem estiver dentro da floresta nesse momento pode ouvir, ao longe, vozes chamando pelo nome, sempre o primeiro nome da pessoa que está escutando. Mais de uma testemunha relatou ouvir o próprio nome sendo sussurrado por árvores aparentemente imóveis. O som não vem de uma direção específica. Ele parece brotar do próprio ar, como se as folhas respirassem as palavras. Quando isso acontece, o costume é cobrir os ouvidos e correr para fora da floresta sem olhar para trás. A maldição dos nomeados. Diz a lenda que aqueles que ouvem seu nome nas árvores têm, no máximo, 7 dias de vida, a menos que realizem um ritual de proteção, que envolve uma oferenda de mel, leite e fogo às raízes da árvore mais antiga da floresta, conhecida como Chimbra ou a Mãe Silenciosa. O problema é que ninguém sabe ao certo onde está essa árvore. Há quem diga que ela muda de lugar constantemente, para evitar que o poder da morte seja revertido. O caso de Cellon, a enfermeira que desafiou os espíritos. Em 2009, a enfermeira Cellon Fecadu, que trabalhava em um posto de saúde próximo à floresta, decidiu provar que os sussurros não passavam de histórias para assustar crianças. Ela entrou sozinha na floresta com uma câmera e um gravador de áudio, determinada a passar a noite ali. O que ela capturou naquela noite jamais foi divulgado ao público. Apenas um trecho do áudio vazou. Cellon, Cellon, por que você voltou? Na manhã seguinte, foi encontrada desmaiada ao lado de uma árvore, com o cabelo completamente branco. Ao acordar, recusou-se a falar sobre o que viu. Pediu demissão e desapareceu da região. Seu irmão mais velho afirmou que ela passa os dias em silêncio, desenhando árvores que não existem em nenhum lugar do país. A floresta que observa. Alguns estudiosos do folclore etíope acreditam que Vof Vasha é o último vestígio de um antigo culto que acreditava que as árvores eram seres conscientes, guardiãs da fronteira entre o mundo físico e espiritual. Seus galhos, como braços estendidos, estariam constantemente em busca de almas que vagueiam fora do tempo certo. Em certas noites, moradores afirmam ver luzes azuis movendo-se entre os troncos, não como tochas, mas como olhos vigilantes. A última advertência. Há um velho ditado entre os mais antigos da região. Se a floresta chamar pelo seu nome, não responda. Corra, ou ela lembrará de você para sempre. A ponte de seta do diabo, onde ninguém atravessa 2 vezes. Há uma ponte de pedra escondida entre os vales escarpados das terras altas etíopes, construída, segundo contam, não por mãos humanas, mas por algo mais antigo e sombrio. Aqueles que a atravessam dizem sentir o tempo parar. Poucos conseguem atravessar de volta. Outros simplesmente desaparecem. A ponte de seta. Localizada em uma região remota da província de Tigre, a seta do diabo é uma ponte natural de rocha, com uma curvatura tão fina e precisa que parece ter sido esculpida a laser. Seu nome vem da lenda local de que foi criada por uma seta disparada por um espírito demoníaco para alcançar sua amante aprisionada do outro lado do vale. A ponte liga 2 penhascos íngremes e só pode ser alcançada por trilhas extremamente perigosas. Ela não é indicada em mapas. Segundo os anciãos, aparece apenas para quem foi convidado. O efeito da travessia. Segundo o mito, atravessar a ponte é como caminhar por um instante fora do mundo dos vivos. O vento desaparece. O som do ambiente cessa. O tempo parece congelar. Relógios param. A própria gravidade parece vacilar, como se o corpo estivesse flutuando levemente. Mas é ao tentar voltar que o verdadeiro horror começa. Muitos dizem que, ao tentar atravessar a ponte de volta, o caminho desaparece atrás do viajante. Outros contam que são confrontados por figuras familiares, mas com olhos negros e vozes invertidas, pedindo que fiquem. A maldição da segunda travessia.
A lenda mais difundida é que ninguém atravessa a seta do diabo 2 vezes. Aqueles que tentam, ou enlouquecem, ou são levados por forças invisíveis. Algumas histórias falam de viajantes encontrados horas depois em transe, murmurando idiomas esquecidos. Outros desapareceram por semanas e reapareceram em lugares distantes, sem memória de quem eram. Um monge local, chamado Abba Tesfaye, afirmou certa vez que a ponte é uma ferida no mundo, uma passagem que nunca deveria ser usada. Ele a chamou de Shinafis Rift, ou fenda do vencedor, pois dizia que somente o diabo vence quem ousa atravessar. O caso dos 3 geólogos. Em 1994, 3 geólogos franceses que estudavam formações vulcânicas na região relataram ter encontrado a ponte. Curiosos, um deles, Jean-Paul Girard, atravessou para o outro lado e tirou fotos. Quando voltou, estava pálido, trêmulo e se recusava a falar. As fotos foram todas apagadas de forma inexplicável. 2 dias depois, ele foi encontrado morto em sua barraca, com a pele marcada por símbolos circulares queimados, que não estavam lá antes. Advertência local. Os moradores mais velhos costumam dizer aos estrangeiros: se a ponte te encontrar, feche os olhos, dê meia volta, e nunca diga seu nome em voz alta enquanto estiver lá. A colina das crianças risonhas, Mekele, onde o som da morte ainda brinca ao vento. Há uma colina nos arredores de Mekele, no norte da Etiópia, que não aparece em nenhum guia turístico, tampouco é mencionada nos mapas oficiais. Seu nome verdadeiro foi esquecido com o tempo, talvez propositalmente. Mas para os habitantes da região, ela é conhecida como a Colina das Crianças Risonhas. Um nome aparentemente leve, quase poético. Mas quem vive por ali sabe, é um nome que ninguém pronuncia depois do pôr do sol. A colina em si é modesta, uma elevação suave coberta por gramíneas amareladas, arbustos retorcidos e árvores de copa esparsa. A luz do dia não parece diferente de tantas outras formações da região. Mas ao cair da tarde, ela ganha uma presença incômoda. O ar se torna mais pesado, o vento muda de direção e o silêncio da paisagem natural é interrompido por um som que parece vir de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Risadas infantis. As epidemias que roubaram a infância. A história da colina remonta a tempos de grande sofrimento. Durante o século XIX e também em meados do século XX, surtos de doenças, como varíola e cólera, devastaram comunidades inteiras nas terras altas etíopes. Muitas vítimas eram crianças. Incapazes de lidar com o grande número de corpos, os moradores teriam escolhido aquele local remoto e elevado como um ponto de sepultamento coletivo. O número de corpos ali enterrados nunca foi confirmado, mas os relatos orais falam em dezenas, talvez centenas de pequenos túmulos improvisados, cobertos apenas com pedras e folhas. A pressa em enterrar os corpos para evitar o contágio levou a sepultamentos apressados, muitas vezes sem cerimônia, sem nome, sem adeus. Um descanso incompleto, um fim não resolvido, os primeiros sinais do inexplicável. Foi pouco tempo depois dessas tragédias que os primeiros testemunhos começaram a circular. Agricultores relataram ouvir vozes infantis ao longe, mesmo em campos vazios. Pastores notaram que seu rebanho se recusava a pastar nas encostas da colina. Cachorros latiam para o nada e depois fugiam em disparada, uivando. Com o passar das décadas, as histórias se tornaram mais consistentes e mais assustadoras. Visitantes desavisados, ao cruzar a colina perto do crepúsculo, afirmavam ouvir claramente risadas, seguidas por ruídos de passos leves correndo entre as árvores. Alguns diziam ver vultos correndo, sempre pequenos, sempre ligeiros, que desapareciam assim que se tentava olhar diretamente. O relato de Leila Mari. Em 1978, uma jovem enfermeira chamada Leila Mari foi designada para um posto de atendimento móvel nas vilas próximas à colina. Cética por natureza, ela não dava ouvidos aos rumores sobre o local, até o dia em que decidiu atalhar caminho por ele em plena tarde. Segundo seu depoimento, escrito anos depois em um livro particular jamais publicado, Leila sentiu uma presença estranha assim que começou a subir a colina. O ar ficou espesso, como se eu estivesse andando dentro d'água.
escreveu. Mas foi ao alcançar o topo que tudo mudou. O vento cessou, o canto dos pássaros desapareceu. E então ela ouviu uma gargalhada leve, aguda, absolutamente inconfundível. Leila descreveu ver, por alguns segundos, crianças correndo entre as árvores, mas seus rostos estavam borrados, sem traços definidos. Ela tentou sair rapidamente, mas suas pernas pareciam presas ao solo. Só conseguiu se mover quando, segundo conta, uma das figuras se aproximou e sussurrou algo em uma língua que ela não conseguiu reconhecer. Leila sobreviveu, mas abandonou a profissão semanas depois. Nunca mais pisou em Mekelle. A teoria da brincadeira eterna. Alguns estudiosos do folclore etíope sugerem que as almas das crianças enterradas na colina nunca compreenderam sua própria morte. Morrem jovens, abruptamente, sem explicações, sem despedidas, e agora suas consciências vagam entre os mundos, presas na inocência do momento em que partiram. Dizem que as risadas não são apenas ecos do passado, mas chamados, convites. As crianças não querem assustar, querem brincar. Procuram companhia. E algumas versões da lenda afirmam que, de tempos em tempos, alguém aceita esse convite e não volta. Casos modernos e advertências locais. Nos anos 1990, um grupo de 3 universitários, buscando registrar lendas locais para um projeto de etnografia, decidiu acampar perto da colina. Um deles, chamado Samuel Getachew, desapareceu durante a madrugada. Os outros 2 disseram que ele saiu da barraca ao ouvir uma criança rindo. A polícia nunca encontrou rastros. Apenas o gravador de Samuel, que registrou as últimas palavras antes de sumir. Quem está aí? Ei, você está bem? Espera, não vá tão rápido. Seguido por gargalhadas, e então estática. Moradores mais antigos costumam deixar pedras ao pé da colina, como forma de respeito. Nunca se entra lá com comida ou brinquedos. É dito que isso atrai as presenças. E, principalmente, nunca se responde às risadas. Isso seria o mesmo que dizer: sim, eu vou brincar com vocês. O mistério do Poço Seco. Em 2003, uma pequena escavação arqueológica não oficial foi feita na encosta norte da colina, após relatos de que um antigo poço havia sido descoberto ali. O poço estava seco, mas o fundo revelou algo estranho. Pedaços de ossos infantis misturados com brinquedos rudimentares feitos de pedra e madeira. Um voluntário que ajudava na escavação abandonou o trabalho no dia seguinte, alegando que ouvia risadas no escuro mesmo depois de ir embora. Desde então, a colina foi oficialmente interditada pelas autoridades locais sob alegação de proteção ambiental, mas os moradores sabem que o verdadeiro motivo é outro. Se você ouvir risadas, se algum dia você estiver nos arredores de Mekelle e ouvir risadas suaves ao entardecer, vindo de um campo vazio ou de entre as árvores secas, lembre-se do que os mais velhos dizem. Risos não significam alegria, nem sempre significam vida. Às vezes, é só a morte, querendo brincar mais uma vez. A caverna do som invertido, onde o vento fala de trás para frente. Nas profundezas da região de Bali, em uma área remota e coberta por neblina quase permanente, existe uma caverna que os locais evitam com fervor. Escondida entre paredões de pedra escura e musgo ancestral, ela é conhecida apenas por um nome sussurrado nas fogueiras, a Caverna do Som Invertido. O nome, embora peculiar, não é uma metáfora. Qualquer som feito dentro daquela caverna retorna distorcido, invertido, como se estivesse sendo reproduzido de trás para frente. Palavras se embaralham. Vozes parecem falar línguas que nunca existiram. E o pior, quem ouve, entende. Não com o cérebro, mas com o corpo, com os ossos. O som que volta de forma errada. Segundo relato de pastores que conduziam seus rebanhos por trilhas próximas, os primeiros sons invertidos foram ouvidos por acidente. Um deles, ao gritar pelo irmão, ouviu sua própria voz devolvida segundos depois, como se tivesse sido vomitada pelas pedras, mas distorcida, torta, pronunciando seu nome de trás para frente, e em um tom que não era o seu. A notícia se espalhou rapidamente entre as comunidades montanhosas. E logo vieram os mais curiosos, viajantes, caçadores e até acadêmicos.
o professor que entrou demais. Em 1986, o linguista alemão Dr. Tobias Meyer visitou a região com uma equipe de gravação para estudar os sons da caverna. O que ele encontrou jamais foi publicado em revistas científicas, mas um diário pessoal, encontrado anos depois em um mercado de antiguidades em Dyer Dava, contava parte da história. Meyer descreve que, ao entrar, os sons externos desapareceram por completo. O silêncio era absoluto. Mas ao falar qualquer palavra, mesmo um simples alô, a resposta vinha invertida e ligeiramente modificada, como se outra entidade estivesse tentando repeti-la, e errando de propósito. Na última entrada do diário, ele escreveu: "A caverna não inverte apenas o som. Ela o reflete com uma consciência. Cada vez que falo, sinto que algo lá dentro entende e responde." Dr. Meyer nunca foi visto novamente. O reino dos mortos. Os anciãos da região têm uma explicação antiga para a caverna do som invertido. Para eles, a caverna é uma das bocas do submundo, uma passagem para o reino dos mortos que se esqueceram. Espíritos sem nome, que não foram orados após a morte, estariam aprisionados ali, em um eterno ciclo de repetição, tentando se comunicar por qualquer meio possível. Por isso, dizem que quando alguém fala na caverna, os mortos tentam usar aquela voz como canal. Eles não falam, copiam, tentam imitar, buscando uma brecha para o mundo de cima. E às vezes, conseguem. A maldição dos sons não ouvidos. Há relato de pastores que saíram da caverna com os ouvidos sangrando. Outros perderam a fala ou passaram a murmurar em idiomas que ninguém reconhecia. Um homem de nome Jonas, em 2009, foi encontrado andando em círculos perto da entrada, repetindo uma única palavra invertida. Egnivok. Egnivok. Covinde? O que seria isso? Morreu poucos dias depois, em total silêncio, com a garganta queimada por dentro, sem nenhuma causa física aparente. A última regra. A maior advertência que os moradores fazem aos forasteiros é clara. Se entrar na caverna e ouvir algo que não disse, fuja. Não converse, não responda, e jamais diga seu próprio nome em voz alta lá dentro. Porque, segundo eles, se seu nome ecoar naquela língua invertida, a caverna se lembra de você. E, uma vez lembrado, você nunca mais será apenas um visitante. O homem de olhos de pedra, guardião das ilhas esquecidas. Nem todo fantasma se esconde. Alguns observam. O lago Tana, o maior da Etiópia, é um lugar de beleza majestosa e espiritualidade profunda. Suas águas calmas e suas mais de 30 ilhas abrigam igrejas, mosteiros, manuscritos antigos e algo que os monges não comentam, mas também não negam. Uma figura que caminha solitária entre as margens, sempre observando, sempre esperando. Chamam-no de o homem de olhos de pedra. Um olhar que quebra o silêncio. A figura é descrita por pescadores e monges como um homem alto, esguio, de pele extremamente pálida, quase cinza, como se fosse feita de cera antiga ou poeira mineral. Mas o que mais assusta são seus olhos, duros, imóveis, opacos, como pedras vulcânicas esculpidas em forma de globo ocular. Eles não brilham, não piscam, mas, de alguma forma, enxergam tudo. Dizem que ele aparece apenas em horários incomuns, antes do amanhecer ou nos minutos finais do crepúsculo, caminhando pelas margens ou em pé sobre pedras que surgem do nada no meio do lago. Em algumas histórias, ele é visto à distância, imóvel, apenas observando. Em outras, ele se aproxima dos barcos silenciosamente, sem nunca pisar na água. O guardião das ilhas proibidas. No coração do lago, há ilhas que não constam em mapas. Algumas são mantidas em segredo, protegidas por monges que juraram voto de silêncio. Manuscritos escondidos ali falam de rituais antigos, práticas extintas e presenças. Presenças que, segundo os mais velhos, não deveriam ser perturbadas. O homem de olhos de pedra seria um guardião dessas verdades esquecidas. Um espírito, talvez, ou algo anterior à própria fé. Um vigia que pune aqueles que ousam buscar o que não foi feito para ser encontrado. O caso da expedição Silta. Em 2004,
Um grupo de 3 jovens arqueólogos, liderados pela etíope Meron Silta, conseguiu permissão para explorar áreas pouco documentadas do lago. Ignoraram avisos de monges sobre certas ilhas, convencidos de que encontrariam apenas ruínas de interesse histórico. No segundo dia da expedição, eles atracaram em uma ilha sem nome, envolta em neblina. Ali encontraram sinais de ocupação recente, pegadas frescas, uma estrutura de pedras em espiral e fragmentos de pergaminhos escondidos sob uma rocha. Naquela noite, montaram acampamento. Só 2 deles voltaram, ambos em estado de choque, incapazes de descrever o que viram. O diário de Meron foi encontrado flutuando próximo à margem da cidade de Bairdar, com a última anotação escrita à pressa. Ele não pisca. Ele está aqui desde antes do lago. Ele me viu. O corpo dela nunca foi encontrado. Os monges e o medo silencioso. Nos mosteiros que ainda resistem nas ilhas mais antigas, há frescos que mostram uma figura com olhos ovais, em destaque, entre santos e mártires. Quando questionados, os monges desviam o olhar. Alguns apenas dizem: nem tudo que caminha é vivo, nem tudo que protege é bom. Eles acreditam que o homem de olhos de pedra não guarda apenas os segredos do lago, ele guarda o equilíbrio entre os mundos. E se for perturbado, trará os esquecidos à superfície. Sinais da presença. Os pescadores contam que, ao se aproximar, o vento muda. O lago, antes calmo, forma ondulações circulares. As aves desaparecem. O céu parece escurecer, mesmo sem nuvens. E então, ele surge, imóvel, de pé sobre uma pedra negra onde antes havia apenas água. Alguns dizem que, se você olhar diretamente nos olhos dele, seu reflexo desaparece da água. Outros juram que ele pode atravessar o nevoeiro sem deixar rastros e que seu passo não produz som algum. Um último aviso: ninguém fala o nome dele em voz alta no lago. Os mais supersticiosos deixam oferendas às margens, pedras escuras e mudas, semelhantes aos olhos dele. Acreditam que isso garante uma travessia segura. E, entre os pescadores, circula um velho ditado: se ele te olha, você já foi longe demais. Se ele se move, não corra, aceite.